Glória a Deus. Aproveitando aí, abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 16 ao 26. Gálatas capítulo 5. Nós vamos ler aqui dos versículos 16 ao 26. Hoje nós estamos iniciando nossa terceira semana do nosso propósito de 50 dias. E hoje nós vamos tratar sobre o tema da renovação do nosso modo e estilo de vida. Gálatas capítulo 5, versículo 16 até o versículo 26. Quem encontrou aí, dá um glória a Deus aí. Vamos lá, palavra do Senhor para o seu coração nessa manhã, diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Senhor, tua palavra está lida nessa manhã. Obrigado pelo texto bíblico lido e que essa palavra possa alimentar cada coração. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Deixe sua Bíblia aberta aí para acompanhar a palavra do Senhor e que você possa, com reverência, não pela minha vida, mas pela presença de Deus, receber aquilo que Ele tem para te instruir nessa manhã, em nome de Jesus. Amados, o tema da mensagem dessa manhã é a vida que vence pela graça. A vida que vence pela graça. O tema dessa nossa terceira semana do propósito é renovação do modo e do estilo de vida. Ou seja, a renovação da maneira como conduzimos os nossos passos, como conduzimos as nossas escolhas, as nossas decisões. E eu quero começar essa palavra aqui já nessa manhã dizendo uma verdade para você. O ser humano é meio atrapalhado. O ser humano é uma criatura, Rogério, meio esquisita, né? O ser humano é uma criatura que tem muitas dificuldades. Nós somos pessoas que carecem muito realmente da graça de Deus, porque a nossa vida ela é feita disso. Nós convivemos com pessoas no trabalho, na família, na igreja, na vizinhança, e nós estamos suscetíveis a uma série de coisas que podem acabar prejudicando a nossa caminhada, prejudicando também a caminhada de outras pessoas. É como eu costumo dizer aqui, quando prego sobre misericórdia, que ao longo da caminhada, Simone, eu posso acabar pisando no teu pé, você pode acabar pisando no meu pé. Quando a gente fala de edificar ambientes de misericórdia, não significa ambiente sem problema. Não significa, Letícia, ambiente onde não vai acontecer situações difíceis, situações delicadas. Pelo contrário, ambientes de misericórdia têm problemas, ambientes de misericórdia, Odaléia, têm adversidades, só que a diferença é, nós vencemos todas elas, nós superamos todas elas. E é por isso que precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito, para superarmos essas coisas todas, para passarmos por cima desses obstáculos que
tem na vida que nós vivemos. Precisamos então precisamos pedir, irmã Beth, que o Espírito Santo venha trabalhar em nós, venha transformar a nossa maneira de viver, para que nós possamos viver essa bênção que é uma vida, um ambiente de misericórdia. E eu quero entrar aqui nos pontos dessa mensagem, e eu quero destacar mais uma vez o título, o tema da mensagem dessa manhã: a vida que vence pela graça. Eu já quero começar declarando aqui, antes de ir para o primeiro tópico: o Senhor nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? Mais que vencedores porque nós conquistamos não pela nossa força, mas pela força, irmã Elza, que vem de Deus para nós, a força que Deus reveste a nossa vida. Primeiro ponto da mensagem dessa manhã, para vivermos uma vida que vence pela graça, é que não há atalhos. Primeiro tópico dessa mensagem: não há atalhos. E eu quero convidar você a ler comigo o versículo 16 novamente. Vamos lá? Versículo 16, que vai dizer assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Você pode repetir comigo? Diga assim: viver no Espírito. Viver no Espírito é a expressão central do versículo 16. Não existe atalho para o que Deus quer fazer na nossa vida. Precisamos viver pelo poder do Espírito Santo. Não existe outra maneira, não existe outro jeitinho, não existe outro artifício para atingirmos esse objetivo. E a forma como essa frase é escrita nesse versículo nos mostra uma atitude que deve ser contínua e habitual. Ou seja, eu preciso viver no Espírito todos os dias e fazer da vida no Espírito um hábito na minha caminhada. Eu vivi no Espírito ontem, eu vivo no Espírito hoje e eu preciso viver no Espírito amanhã. Isso traz para nós uma noção de compromisso, de constância. Nós vivemos continuamente nessa condição. O versículo 16 enfatiza isso para nós. Digo para vocês: vivam no Espírito, não cessem de viver dessa maneira, não abram margens na vida de vocês para permitir que algum dia da semana, que alguma oportunidade no decorrer da nossa semana, nós vivamos de uma outra maneira que não seja essa. Nós vivemos no Espírito aos domingos. Nós vivemos no Espírito aos domingos quando vamos para a igreja e a gente chega na igreja para louvar. Nós chegamos aqui com uma reverência no nosso coração a Deilton. Nós nos preparamos, nós preparamos uma manhã diferente, nós tomamos um banho, colocamos uma roupa bonita, viemos para a igreja, a gente traz a nossa Bíblia, a gente lê a nossa Bíblia, a gente vive no Espírito no domingo, mas nós precisamos levar esse ritmo de vida, esse estilo de vida, essa maneira de viver para a segunda-feira, para a terça-feira, para a quarta-feira, até o outro domingo e renovar mais uma vez isso, porque viver no Espírito é contínuo e habitual. Eu preciso me habituar a viver uma vida no Espírito, Lorena. Eu preciso me habituar a viver uma vida cheia da experiência com Deus, porque é assim que se vive no Espírito. É por isso que viver as promessas de Deus não é algo para qualquer pessoa. Infelizmente, nem todos estão dispostos a viver isso. Nem todos estão dispostos a, como dizemos aí, a pagar esse preço, porque viver no Espírito todos os dias vai exigir de nós uma série de renúncias, vai exigir de nós, Gabriela, obediências, e nós vivemos numa geração que é inconstante. Nós vivemos numa geração que tem essa marca muito forte, uma geração inconstante, uma geração que tem dificuldade de criar hábitos contínuos e repetitivos. Quantos de nós não tem dificuldade de inserir uma disciplina
disciplina na nossa rotina semanal, é ou não é verdade? A gente sempre usa o exemplo brincando aí de cuidar da saúde, desenvolver uma alimentação saudável, praticar um esporte, né? A gente sempre faz essa brincadeira, mas no fundo, por trás dessa brincadeira, por trás dessa ironia, nós temos uma verdade, William. Nós lutamos contra a inconstância. E quando eu falo que essa geração é assim, eu não estou falando das crianças, eu não estou falando do adolescente, eu estou falando de todos nós que vivemos nesse tempo acelerado, nesse tempo tão agitado, lutamos contra a inconstância. Começamos muito bem as coisas, planejamos muito bem as coisas, mas temos dificuldades seríssimas de dar continuidade a todas elas, de cultivar todas essas coisas, e é por isso, Maurício, que não podemos nos entregar a esse problema da nossa geração. Vivemos numa geração também distraída, uma geração que perde o foco facilmente. Quantas distrações nós temos, é um desafio muito grande, eu sei disso, a ouvir uma pregação durante meia hora, 40 minutos que seja, sem dar uma olhada no celular. É muito difícil assistir um filme sem dar uma olhada no WhatsApp, né, Natânia? Sem dar uma olhada no Instagram, sem dar uma olhada na rede social. Nós somos bombardeados por distrações o tempo inteiro. A gente senta para comer junto, e aí a gente vai com aquele acordo, ninguém pega no celular. Daqui a pouco tem um sacana aqui no canto aqui, não, eu preciso olhar, porque pode chegar uma mensagem importante. Nós temos uma dificuldade imensa, Rafael, de prestar atenção em uma coisa só. E como que isso se reflete também na nossa vida com Deus? De muitas maneiras. Nós estamos suscetíveis a olhar para o lado com muita facilidade. Nós nos distraímos na vida espiritual com muita facilidade. É ou não é verdade? Quantas coisas nos atrapalham de orar todo dia, quantas coisas nos atrapalham de ler a palavra todo dia, de ter uma vida disciplinada na presença de Deus. Disciplina para viver no Espírito é fundamental. Não podemos ser distraídos se queremos viver uma vida no Espírito. Você está entendendo isso, amém? Não podemos. Muita coisa vai distrair a gente, muita coisa, e a gente não pode ceder facilmente para isso. Isso se tornou um grande perigo para a nossa vida espiritual. Para vivermos no Espírito, para vivermos dessa maneira, como o versículo 16 nos chama, nós precisamos de pelo menos 3 coisas, e eu gostaria de destacar aqui a primeira para você. Para viver no Espírito, Leda, nós precisamos de decisão. Decisão. Para viver no Espírito, precisamos tomar decisão. Isso envolve, isso faz parte. Nós precisamos olhar, Andréia, e declarar de todo o nosso coração: eu quero viver no Espírito, eu quero viver dessa maneira, eu quero viver com Deus, com seriedade, eu quero viver o melhor de Deus na minha vida. Eu preciso tomar uma decisão. É Dia das Mães, não adianta sua mãe querer viver isso se você não desejar também de todo o teu coração. Ela vai orar por você, ela vai clamar por você, ela vai te inspirar, ela vai te ensinar, mas essa decisão tem que partir do teu coração. Essa decisão tem que partir de você. Eu quero viver no Espírito, eu quero viver. A segunda coisa que você vai precisar é ter ímpeto, ter ímpeto. Como assim, pastor? Você precisa declarar também: eu quero e eu vou, em nome de Jesus. Nós temos que ter ímpeto, nós temos que olhar para isso, ouvir essa palavra, viver no Espírito. Nós já vamos falar de outras coisas sobre isso, mas eu preciso entender a importância disso e declarar, Ricardo, de todo o meu coração: eu vou viver isso daí, eu vou viver essa palavra, eu vou viver essa direção, eu vou viver. Eu não vou ficar só na vontade. Quanta coisa a gente quer e não consegue. Eu quero malhar direito, eu quero ficar forte, eu quero colocar a saúde em dia, mas eu não estou conseguindo, não estou tendo a disciplina necessária, mas eu vou viver. Quando se trata de viver no Espírito, eu preciso olhar para isso e dizer: eu quero e eu vou, em nome de Jesus. Precisamos ter ímpeto, precisamos ter, como a gente falou na primeira semana, precisamos ter a nossa paixão renovada. Sem paixão, sem o desejo ardente no nosso coração, não vamos conseguir. E precisamos, terceira coisa,
compromisso. Eu quero, eu vou e não desistirei em nome de Jesus. Muitas coisas vão acontecer para te fazer desistir, mas é necessário que você entenda isso, Larissa, é necessário que você entenda isso, Denise, é necessário que você entenda isso, Imefre. O compromisso vai sustentar você nessa posição em nome de Jesus. Eu quero, eu vou e não desistirei em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra aí, amém? Amados, não podemos abrir mão disso, porque quando falamos da graça de Deus, Simone, tem uma palavra dentro da nossa doutrina metodista, da teologia wesleyana, que se chama graça responsável. O que significa graça responsável, Rogério? É a nossa parte dentro daquilo que Deus está fazendo. Deus derrama a graça dele sobre nós, Gisele. Deus derrama a graça dele sobre nós, Odaleia. Mas tem uma parte que cabe a nós. Tem uma parte, Adriana, que cabe a nós. A graça envolve também nossa responsabilidade, nosso compromisso. Eu quero viver no Espírito, Deus quer me fazer viver no Espírito, mas eu preciso me empenhar nisso, porque não existe atalho para viver esse estilo de vida. E aí nós precisamos então, como que cooperamos com essa graça? Nós temos os meios de graça à nossa disposição. Meios de graça, palavra de Deus, oração, jejum, ceia do Senhor. E aí eu trago 3 aqui como exemplo para nós, para cooperarmos com a graça de Deus e vivermos no Espírito. A oração é fundamental, a gente sabe bem disso. E Wesley dizia que a oração é a principal maneira de manter a mente e o coração sensíveis ao Espírito Santo. Sem oração, nós perdemos, Gabi, a sensibilidade espiritual. Sem oração, nós perdemos essa sensibilidade para ouvir, Edgar, a voz do Espírito falando conosco no nosso dia a dia. A oração mantém essa sensibilidade acesa, digamos assim, como se fosse uma chama, né? Na quinta-feira nós tivemos uma experiência sobrenatural aqui. Quem estava na quinta aí? Quinta-feira foi maravilhoso. Quinta-feira nós tivemos aqui uma experiência impactante. Muita gente chorou, muita gente se derramou, a gente não queria nem encerrar, eu não queria nem ir embora, mas a grande questão é a seguinte: eu preciso cultivar, Josi, essa sensibilidade espiritual na minha vida quando eu saio por essas portas. A oração, Felipe, vai manter o meu coração sensível, a oração vai me manter aceso diante de Deus, atento diante de Deus, para continuar, Fernanda, recebendo esse sopro do Espírito e discernindo a cada manhã, discernindo a cada dia. O jejum também é fundamental. Por que jejuamos? Muitas pessoas perguntam: pastor, para que serve o jejum? Por que a gente pratica o jejum? E o Wesley também dizia: o jejum vai disciplinar o corpo e os desejos, criando um espaço de escuta para o discernimento espiritual. Quando a gente faz o jejum de algo na nossa vida, eu vou jejuar essa semana, Letícia, meu almoço. Eu vou disciplinar a minha vida para que naquele momento em que eu habitualmente, Ana, comeria alguma coisa, eu vou brecar as minhas vontades, eu vou frear os meus desejos e eu vou então separar aquele tempo para falar com Deus, para ouvir a voz de Deus, para separar a busca na nossa vida. O jejum traz disciplina. E nós precisamos praticar isso, irmã Elza, porque a nossa carne precisa ser disciplinada, a nossa vida precisa ser disciplinada. Como eu falei anteriormente, uma das coisas que atrapalha a nossa vida com Deus é a falta de disciplina, é a falta de constância, é a falta de compromisso, e o jejum estabelece isso. Por exemplo, essa semana a Simone vai fazer um jejum total de 24 horas, né, Simone? Não vai comer nada, não vai beber água, vai fazer nada. Ela falou: pastor, não vou comer nada. 24 horas, Simone, pega aí. 24 horas. Depois desse café da manhã maravilhoso. O jejum estabelece disciplina para nós. Eu gostaria que você repetisse assim comigo. Diga assim: a oração mantém sensível.
E o jejum, disciplina. Tem uma outra terceira coisa aqui que eu quero citar para você. Sabia que a ceia é fundamental para a sua vida no Espírito? Sabia disso? A ceia do Senhor fortalece o crente para resistir ao pecado. E ele e o Wesley também ensinava que esse sacramento, a ceia do Senhor, é um meio de graça que Deus santifica a nossa vida e não apenas algo para lembrar o que Jesus fez. Quando nós ceamos, quando comemos o pão, quando bebemos o cálice, a ceia é um remédio para a nossa fraqueza espiritual. Cada dia que eu venho e tomo a ceia do Senhor, eu estou me fortalecendo para continuar mais forte. Eu estou me fortalecendo para continuar buscando isso. É por isso que não podemos negligenciar participar da mesa do Senhor. Quando eu como daquele pão consagrado que o Senhor oferece a nós, aquele cálice, nós somos fortalecidos para lutar contra o pecado, porque a graça de Deus vai trazer esse constrangimento em amor para cada um de nós. Portanto, eu quero encerrar esse ponto dizendo para você, não há atalhos para viver uma vida no Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Amém. Segunda coisa que eu quero destacar para você aqui, que o tempo está avançando, nós precisamos, segundo ponto dessa mensagem, intensidade e excelência são indispensáveis. Intensidade e excelência são indispensáveis. Versículo 17, vamos lá? Versículo 17. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. Agora pega esse final aí, ó. Para que vocês não façam o que querem. Deixa eu te explicar uma coisa que esse versículo vai dizer para nós. Precisamos viver no Espírito. Precisamos querer viver esse estilo de vida, essa maneira de viver. Só que eu quero lembrar você uma coisa: existe uma guerra que acontece dentro de você, dentro de mim, para que a gente não viva dessa maneira. Existe uma guerra, e o prêmio dessa guerra é a sua paralisia espiritual. E é por isso que a gente precisa de intensidade e de excelência diante de Deus, Rose, porque se tem uma guerra acontecendo dentro de mim, e eu entrar, como a gente fala aí no futebol, né, Rafael? Se entrar com o pé mole na dividida, eu me arrebento todo, eu perco a batalha. Cosme, o texto bíblico vai dizer para nós que dentro de cada um de nós, a carne e o espírito estão militando, estão lutando, estão em conflito para que nós possamos fazer a vontade de Deus, ou se pela carne, deixar de fazer a vontade de Deus. Para viver no Espírito ou parar de viver no Espírito. E quando eu pego aqui essa palavra, esse versículo, Paulo vai usar ali no original grego duas palavras para ilustrar que tipo de guerra é essa que acontece dentro de nós. Vamos entender essa guerra aqui? Vamos tirar um raio-x dessa guerra. Olha só, a primeira palavra que ele vai usar significa oposição hostil e direta, que nós vamos encontrar aqui no versículo 17, ó, no final dele aqui, que vai dizer, porque são opostos entre si. Essa palavra aqui, porque são opostos entre si, significa isso que eu acabei de apresentar para você. Tem uma oposição hostil, há uma hostilidade profunda entre carne e espírito, uma hostilidade. E outra palavra que ele vai usar aqui, significa resistir continuamente. Nós vamos encontrar essa palavra quando ele vai colocar aqui, ó, porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Ou seja, são duas forças, Adriana, hostil uma à outra, que estão lutando continuamente dentro de você, e a questão que nós precisamos responder, Adeilton, é a seguinte: quem eu quero que vença essa luta que acontece dentro de mim? Porque é sempre assim, somos cheios e impactados por Deus, Gabriela, no domingo, numa quinta-feira, numa terça, num encontro, seja ele qual for, só que quando o culto acaba, quando eu vou embora para minha casa, essa luta acontece dentro de mim, ela não para.
ela não para, é uma guerra, é uma batalha sem fim, e o troféu, como eu falei, é a sua vida com Deus, é a minha vida com Deus. A nossa carne não quer, o nosso espírito quer, o Espírito de Deus quer, e essa batalha vai exigir de nós intensidade espiritual. E aí eu pergunto para você de todo o coração, e você vai responder para você, quem você quer que vença essa batalha dentro do seu coração? É claro que todos nós aqui vamos responder, Adaleia, eu quero que o Espírito vença. Leda, eu quero que o Espírito vença a carne. Só que a questão é, o quanto verdadeiramente que você tem desejado isso? O quanto verdadeiramente, Denise, que você tem desejado isso? O quanto, Imefre, que nós temos desejado essa vitória do Espírito? Sem intensidade, sem excelência, não adianta querer que o Espírito vença, se eu deixo a coisa acontecer na minha vida, e eu não permito que Deus trabalhe no meu coração, e eu não vivo essa vida com Deus, com a seriedade que ela exige de mim. Intensidade, você não pode negligenciar, como a gente falou, a vida de oração, a vida de leitura da palavra, a participação na ceia do Senhor, porque todos esses recursos são fundamentais para o resultado final dessa guerra que acontece dentro de você. Amados, o inimigo não quer que nós vivamos no Espírito, sabe por quê? Quando a gente vive no Espírito, vidas são abençoadas. Quando a gente vive no Espírito, a família é abençoada. Quando a gente vive no Espírito, nós somos abençoados. É claro que o inimigo não quer que você viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso nós precisamos ter intensidade. Senhor, eu quero ver a minha família no teu altar, então eu vou te servir com intensidade. Senhor, eu quero o meu casamento restaurado, então eu vou viver na tua presença com intensidade. Senhor, eu quero as minhas próximas gerações te servindo, então eu vou viver com intensidade. Nós precisamos entender isso. O tamanho do resultado que nós queremos vai exigir de nós uma intensidade também muito grande. Não tem como a gente abrir mão disso, não tem como. Precisamos disso na nossa vida, intensidade e excelência. E aí eu quero finalizar essa palavra nessa manhã, deixando uma palavra também de esperança para você. Terceiro e último ponto dessa mensagem: nossa luta é sinal de vida. Nossa luta é sinal de vida. Vamos lá, vem comigo novamente aqui no versículo 17, e a gente vai ler o versículo 17 e o versículo 18. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês estão debaixo da lei. Terceiro e último ponto da mensagem: nossa luta é sinal de vida. Quando eu estava lendo aqui esse texto, quando eu estava estudando esse texto, e eu me deparei com essa parte aqui, eu encontrei, Rogério, um comentário de John Wesley que me chamou muita atenção, que essa batalha que acontece no nosso interior, muitas vezes, é lido da maneira errada. Muitas vezes. Talvez você já tenha feito essa leitura errada em algum momento na sua vida, ou conheça alguém que fez essa leitura errada. Como assim, pastor? Vou explicar para você agora. Às vezes a gente está lá na segunda-feira, e aí eu vou dar um exemplo aqui, eu tenho certeza que ninguém aqui sofre desse mal. Às vezes a gente tem um pavio meio curto, né? Às vezes a gente tem um pavio meio curto. E aí, você está lá, tem ninguém aqui, aqui só tem calmaria, só tem maracujá aqui nesse lugar. Só maracujá. Mas, lá do outro lado do mundo, existem pessoas de pavio curto. E aí vamos imaginar o seguinte: amados, irar não é pecado. A própria palavra vai dizer: irai-vos, mas não pequeis. Logo, então, é natural, né? Por exemplo, o Edgar já nem se ira mais, mas quando o Vasco perde, ele não fica feliz, né? Mas chega uma hora que acostuma, né, varão? Chega uma hora que acostuma. Mas vamos lá. Imagina você que acontece uma situação na sua vida e você fica irado. E aí aquela ira desperta dentro de você um conflito. Peco ou não peco?
Essa é a grande questão. Você está irado, aconteceu alguma coisa. Peco ou não peco? Porque você sabe, você tem essa opção diante de você. Você está ali, a ira está explodindo dentro de você. Aí, irmã Beth, a decisão é, meu Deus, e agora o que eu faço? Essa bomba explode aqui ou essa bomba explode lá? O que eu faço? E aí a gente sofre esse conflito. De repente tem aquele vizinho abençoado. E aí você fica naquela, vou lá ou não, ou fico aqui. Vou lá e falo, ou fico aqui. Uma série de situações. E esse conflito vai acontecendo dentro da gente. A grande questão que eu faço aqui agora, que eu levanto aqui agora para você é, esse conflito que existe dentro de nós, é sinal de enfermidade ou é sinal de vida? E aí muitas pessoas acabam até, William, se afastando da igreja porque, pastor, eu não consigo, me vem muita vontade de fazer aquilo que é errado, e eu fico mal com isso, porque eu começo a pensar coisa, eu começo a querer fazer coisa, Maurício, esse negócio não é para mim, Josi, esse negócio não é para mim, porque essas vontades, elas vêm no meu coração, e eu me sinto mal com elas, só que eu quero trazer um ensinamento para você nessa manhã, em nome de Jesus. Se a luta dentro de você, por questão do pecado, fazer ou não fazer, eu quero trazer essa palavra nessa manhã, e você recebe com alegria aí no seu lugar, no seu coração. Se tem luta acontecendo dentro de você, por conta do pecado que está diante dos seus olhos, é porque tem vida aí, em nome de Jesus. É porque tem vida. Sabe por quê que tem vida? Pode aplaudir ao Senhor, não tem problema, pode aplaudir, você tem liberdade. Sabe por quê? Aleluia! E eu não falo aqui da boca para fora, sabe por que isso é sinal de vida? Porque quando você estava no mundão, essa luta não existia dentro de você. Você simplesmente pecava, você simplesmente fazia. Dá na telha, eu vou lá e faço. Pisou no meu pé, eu vou lá e falo. Eu vou e faço mesmo. Ou de repente fizeram alguma coisa contra mim, eu vou para o bar encher a cara, e você ia. É ou não é? Quando estava longe do Espírito Santo, quando estava longe da presença de Deus, não tinha essa luta dentro de você. Essa luta nasce porque o Espírito habita agora dentro de você. Essa luta agora acontece, sabe por quê? Porque o Espírito já arrancou o governo da carne sobre a sua vida. A carne está tentando resistir. O que a palavra diz aqui para nós, esse conflito aqui, é uma trocação. Pena que o Gabriel não está aqui, né, o nosso boxeador. É uma trocação, a carne não entrega facilmente. Só que John Wesley, num sermão que ele pregou, o sermão 85, ele traz uma declaração que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Enquanto a carne existir, haverá guerra, mas a presença do Espírito garante que essa guerra não terminará na sua escravidão em nome de Jesus. O pecado não governa mais a nossa vida. A carne não governa mais a nossa vida. Como que eu tenho a certeza disso, pastor? Porque tem uma batalha acontecendo dentro de mim, e eu estou alimentando o Espírito, eu estou alimentando o meu Espírito, eu estou fortalecendo a minha vida espiritual, e a carne não voltará a governar o meu coração mais. Não voltará. Essa luta é um sinal de vida, é sinal de que a carne está perdendo espaço, amém? Em nome de Jesus. Mas aí eu volto no segundo ponto da mensagem com você. A intensidade, como você alimenta o seu espírito, é fundamental. Como você tem vivido na presença de Deus. Porque essa luta está acontecendo, não adianta. Só que aí eu trago essa boa notícia aqui, 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo vai trazer uma palavra, que é a palavra da minha vida, é a palavra de todos nós. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quantos aqui tem fraqueza aí? Tô aqui, hein? Tô aqui, levanta o pé também, misericórdia, né? Quantos tem fraqueza? Eu tenho uma boa notícia para você, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Na sua fraqueza. É por isso que a gente não tem que parar, não. É como eu falei lá no começo, o ser humano é meio atrapalhado. Às vezes a gente, infelizmente, não consegue viver a palavra que diz ira, mas não peca. Todos nós. Tem momentos que a ira vence. Tem momentos que o pecado vence. Mas a questão é que a gente tem que se apegar a essa palavra e entender, o poder de Deus continua se aperfeiçoando na minha fraqueza. Eu tenho que viver no Espírito por causa disso. Se eu não viver no Espírito, eu não vivo isso.
se eu não alimentar a minha vida espiritual, a minha vida com Deus, se eu não me aproximar de Jesus a cada dia mais, eu não consigo viver isso. O poder de Deus só vai se aperfeiçoar na fraqueza daqueles que vivem no Espírito, daqueles que caminham com Deus, daqueles que vivem na presença de Deus. Nós precisamos viver essa palavra, porque ela é maravilhosa para nós. A igreja é chamada a viver essa palavra. Não permita que o maligno confunda a sua mente, te fazendo pensar que o conflito entre carne e espírito é um sinal de fracasso espiritual. Não pensa assim. Ah, pastor, as vontades vêm, os pensamentos vêm, a tentação aparece, mas como que eu enxergo essas coisas? Faça a leitura correta. Se tem uma luta acontecendo dentro de você, é porque o Espírito está aí, te incomodando e te conduzindo a não cometer pecado. Dê ouvido à voz do Espírito, se guie pelo Espírito. Hoje à noite nós teremos uma palavra que vai dar continuação a essa aqui. Ouça a voz do Espírito e atenda a voz do Espírito. Agradeça a Deus por essa luta estar acontecendo dentro de você. Sabe por quê? A carne está sendo destronada, a carne está perdendo espaço, e nós precisamos continuar dando força para que nessa guerra o Espírito continue vencendo. Em nome de Jesus, nós precisamos viver nessa direção. E eu quero fechar aqui com uma palavra, uma ilustração, para fechar essa mensagem dessa manhã. Amados, viver no Espírito é como cultivar um jardim. Viver no Espírito é como cuidar de um jardim cheio de flores, um gramado bonito. É como cuidar de um jardim. A terra que é o nosso coração precisa ser trabalhada, precisa ser regada e protegida das pragas que é o pecado. Nosso coração é a terra, então eu tenho que cuidar muito bem dessa terra. Eu tenho que cuidar para que as pragas do pecado não tenham acesso fácil ao meu coração. Isso vai exigir de nós um esforço contínuo, porque como eu falei nessa mensagem, a luta que acontece dentro de nós é contínua. É uma guerra pesada que não acaba nunca. É uma hostilidade gigante que não cessa nunca. E nós precisamos também continuamente cuidar dessa terra do nosso coração. Mas é Deus que dá o crescimento, aleluia. É Deus que dá o crescimento. E o fruto do Espírito não nasce de um dia para o outro, mas é resultado do cuidado constante, da ação invisível da graça de Deus, que age mesmo quando não percebemos. Que a gente possa então, em nome de Jesus, zelar por isso na nossa vida. Tem uma batalha acontecendo dentro de você, não entregue a sua derrota facilmente. Não entregue facilmente. Continue alimentando a sua vida espiritual e lembre-se, oração para se manter sensível, jejum para se manter disciplinado, ceia do Senhor para estar cada vez mais forte na presença dEle, leitura da palavra para amadurecer a cada dia mais e nunca se esqueça, decisão, ímpeto e compromisso. Eu quero, eu vou e não desistirei em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Amém? Vamos colocar de pé?